Você já se viu diante de centenas de artigos, incisos, parágrafos, sem saber por onde começar ou o que realmente importa para esse concurso do MP de 2025? Se essa sensação de sobrecarga te persegue, com certeza você não está sozinho. Olá, meu nome é Diego, eu sou servidor público aqui do MP do Rio de Janeiro. Fui aprovado no último concurso, consegui ser um dos primeiros 20 convocados do concurso, que para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. E, junto com o Júnior, criei aqui o canal Mente de Concurseiro para a gente falar sobre preparação para concurso de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável, principalmente com foco na nossa saúde mental, tá? Então, vamos falar sobre o que a gente reservou para hoje, pessoal. O que acontece é o seguinte: muitos candidatos, em especial esses concursos de nível médio, passam horas e horas e horas lendo a lei seca, penal, constitucional, administrativo, mas sem reter praticamente nada. E aí, quando chegam as questões, parece que tem que meio que reaprender tudo do zero. Dá aquela frustração meio complicada, né? Então, hoje, eu vou te mostrar um método que vai te economizar horas de estudo e vai aumentar, assim, de uma maneira significativa a quantidade de questões que você acerta. Beleza? Então, fica comigo até o final, porque essa técnica pode de verdade fazer toda a diferença na sua aprovação por MP de 2025. Vamos falar, pessoal, primeiro sobre por que ler a lei da maneira tradicional simplesmente não funciona. A gente tem contato aqui no canal, com o blog, com o podcast, de pessoas que leram, assim, 500 páginas do Estatuto dos Servidores ou da Constituição e, depois de 2 semanas, não lembravam sequer dos artigos mais importantes. Esse é o típico caso da leitura passiva e extensa, além de ser uma coisa sem estratégia. E o resultado é muita frustração, não tem como ser diferente. Além de pouco rendimento. Porque você gasta energia, mas não fixa. Então você acaba perdendo tempo que poderia investir em exercícios ou em outras revisões mais pontuais. E é aqui que entra o que a gente chama de leitura inteligente. Tá? É uma abordagem em que você não lê cada parágrafo como se fosse um ritual sagrado, mas você tenta, de alguma maneira, focar mais naquilo que realmente cai na prova. Além disso, você combina teoria com prática, e aí vai fazendo as conexões rápidas entre o artigo e as questões também. Imagina poder reduzir pela metade o tempo que você gasta lendo uma lei e ainda assim acertar mais questões em direito administrativo, direito constitucional ou qualquer outra disciplina que seja exigida no concurso do MP. Não seria bom? Então, quais são os passos para você fazer uma leitura realmente inteligente? É o que a gente vai falar depois da vinheta. Pessoal, o primeiro passo é você mapear os artigos que são essenciais, tá? São os artigos que eu costumo chamar de artigos quentes. Como que a gente faz isso na prática? É muito tranquilo. Você vai pegar as últimas provas do MPRJ e da FGV, que é a banca também, e vai ver ali quais artigos foram cobrados com uma frequência maior, tá? Você vê qual artigo linka com aquela questão. Depois que você localizou cada um desses artigos-chave, aí você vai resolvendo questões relacionadas, vai anotando as nuances, vai anotando as interpretações que são peculiares para a banca, caso tenha alguma diferença. Então, quando você vê, por exemplo, que o artigo 37 da Constituição, né, cai frequentemente em questões sobre princípios da administração, você já faz aquela ponte imediata. Opa, tal inciso é cobrado com uma ênfase, com uma maior ênfase, quando a gente fala de legalidade ou de impessoalidade. Esse vai e volta entre questões e artigos é o que forma
a conexão da teoria mais as questões. Pessoal, a gente está aqui, o Júnior e eu, mergulhado em tarefas, mas a gente precisa dar uma pausa para poder fazer um pedido todo especial para vocês. É isso mesmo. A gente tem perdido noites de sono aqui pensando em como vamos cumprir a nossa missão atual, que é alcançar 10 mil inscritos aqui no YouTube, e a gente precisa da sua ajuda. E para isso a gente conta com você. A gente precisa que você se inscreva no canal e que se junte à nossa verdadeira comunidade de concurseiros dedicados e venha ser mais uma zebrinha vitoriosa. E além de nos ajudar a bater essa meta, você vai receber dicas valiosas para a sua aprovação e confirmar o seu comprometimento com o seu futuro. Então, já aproveita, vai lá e clica no botão de inscrição Estamos juntos nessa. Bora rumo à aprovação. e vem fazer parte desse verdadeiro movimento que está mudando a forma de estudar, mas mantendo a sanidade. Ou pelo menos tentando muito. E aí, por último, é condensar esses artigos em espécies ali de mini roteiros. Então, em vez de você ter ali 100 páginas de anotações, você organiza tudo em tópicos curtos, separados por assunto ou por palavra-chave, porque isso vai te permitir fazer uma revisão ágil, seja no ônibus, na sala de espera do médico, qualquer pausa do dia. A gente sempre recomenda você fazer uso do seu tempo livre para encaixar essas mini revisões, tá? E as mini revisões, elas são feitas de acordo com essa preparação. Então você monta ali um mini roteiro, sobrou um tempo, opa, estou esperando aqui na fila, perdi o ônibus, estou aqui esperando, o médico está atrasado, estou aqui esperando, sei lá, no banco, em qualquer lugar, sabe? Então vou aproveitar aqui, ó, já está separado, vou fazer essa mini revisão aqui, vou dar uma lida nisso e tal. Percebe? Esses mini roteiros, pessoal, são a sua linha de frente nessa revisão diária. E é importante que você não subestime, que você não ache que só porque uma coisa foi feita num tempo enxuto, que aquilo ali não tem um valor, que aquilo ali não vai te agregar em nada. Tá? Isso está bem distante da verdade. Mas vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos tentar montar alguma coisa. Vamos pegar aqui, pessoal, como exemplo, o nosso guia 8020 para o MPRJ. Deixa eu abrir aqui na minha outra tela e aí eu já compartilho com vocês. Deixa eu dar um zoom nele aqui. Vamos compartilhar a tela. Concurseiros e concurseiras de plantão, parem tudo. Se vocês acham que a única coisa que separa vocês da aprovação é mais horas de estudo, eu já te adianto que isso é importante, mas definitivamente não é a única coisa. Eu sei, a maratona de estudos definitivamente é uma coisa muito exaustiva. Mas se eu te dissesse que existe um jeito de turbinar os seus estudos sem virar um zumbi que está vagando por aí, estudar com as músicas certas, vai complementar as suas sessões de estudo e dar uma turbinada no seu ânimo. Eu apresento para vocês a nossa playlist oficial do Mente de Concurseiro. Com mais de 18 horas de músicas cuidadosamente selecionadas, essa playlist é como um abraço musical para o seu cérebro. Esqueça as músicas chiclete que te fazem dançar no lugar de estudar. Aqui só rola melodia que acalma, concentra e te bota no modo máquina de aprender. A gente vai deixar o link para a playlist aqui na descrição desse vídeo, então já aproveita e usa já na sua próxima sessão de estudos. Beleza, acredito que vocês estão vendo. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Mas eu acho que dá para ler, não dá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Não sei se agora ficou grande demais. Então, pessoal, até respondendo a pergunta da nossa Aninha aí nos comentários, ela pediu para mostrar por dentro como é o guia 8020 para o MPRJ. Então, vou até aproveitar e já fazer essa exibição aqui para vocês. Aqui, ó, deixa eu voltar lá no começo, tá? A gente separou aqui as disciplinas, tá?
separou aqui as disciplinas. E aí, dentro das disciplinas, a gente tem os assuntos de predileção, tá, da FGV. Então, dentro de língua portuguesa, o que ela mais gosta, em primeiro lugar, interpretação, aí depois processo de construção textual, tá? E aí a gente fez isso com todas as disciplinas. No caso aqui, eu peguei para poder mostrar para vocês, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, por exemplo, língua portuguesa, só passando, tá? Ó, então, primeiro ponto, domínio a interpretação. Aí a gente tem aqui, a gente fala por que estudar, aí a gente mostra como que a FGV cobra esse tema. Aí aqui, ó, a gente dá link para as aulas, então 3 links para a parte de interpretação de texto, para aulas gratuitas, tá? Aulas totalmente gratuitas com professores excelentes. E aí a gente passa para o segundo assunto, ó, processo de construção textual. Por que estudar? Como ela cobra? Link para as aulas, tá? E assim vai com todas as matérias, tá, pessoal? A gente fez isso daí pensando em facilitar o estudo para vocês, principalmente a galera que não tem uma estrutura, que não tem como investir em um curso mais completo. E aqui no Mente de Concurseiro, a gente tem um orgulho muito particular de que a gente não quer que dinheiro seja um impeditivo para você ser aprovado no seu concurso, tá? Isso já foi um problema muito grande para a gente. A gente definitivamente não é rico, mas assim, já foi um problema muito maior e seria um diferencial muito grande se na época que a gente estava estudando tivesse algo assim com um valor tão acessível, tá? Essa apostila são 120 páginas, indo direto ao ponto em cada uma das disciplinas, tá? Com o valor de R$ 47, que basicamente só cobre o que a gente gastou com a hospedagem dela, que a gente gastou com a diagramação, essas coisas todas, tá? Então, não tem uma margem de lucro para a gente. Isso a gente fez só para a gente praticamente ficar no 0 a 0, tá, pessoal? Mas isso em nada tira o mérito e a qualidade que, modéstia à parte, a apostila está bem completa. E aí, passando para a gente falar aqui de direito constitucional, tá? Então, digamos aqui, ó, o primeiro ponto de preferência inconstitucional, tá, da FGV no concurso de nível médio. Normas constitucionais relativas à administração pública e servidores públicos. Então, a gente tem aqui, ó, a administração pública e o regime jurídico dos servidores estão entre os temas recorrentes das provas que exigem conhecimento em direito constitucional. Em especial, a FGV valoriza a análise desses princípios constitucionais da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a compreensão das regras aplicáveis aos agentes públicos, inclusive quanto a direitos e deveres. Beleza? Então, ó, a gente está fazendo uma leitura, aí qual é o próximo passo? Ó, a gente viu aqui, por exemplo, né, que a FGV gosta muito de falar sobre Constituição Federal, tá? Então, pessoal, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, você consegue estudar para o MPRJ sem investir no nosso curso, o Mira, sem investir na nossa apostila, no nosso guia 80/20 para o MPRJ, mesmo que o valor seja bem simbólico, você consegue estudar e consegue ser aprovado sem investir em nada disso? 100%. Absolutamente possível, tá? A gente não está aqui para enganar ninguém. Tudo que a gente passa para os nossos alunos, para os nossos mentorados, é o que a gente passa no canal, com a diferença de que a gente passa isso diretamente. A gente senta com eles, monta um cronograma, a gente tem uma interação direta, tá? É a única diferença. Mas é absolutamente possível você estudar para o MP sem a nossa mira e sem o nosso guia 80/20. O diferencial em vez de você, por exemplo, ir lá, pegar todas as provas da FGV, ver o que ela tem de preferência, ver o que ela gosta de cobrar, botar em ordem, não sei o quê, para poder depois ler os artigos, igual a gente está recomendando aqui agora, lá no guia já vai estar tudo separado. Olha, ela gosta disso primeiro, disso segundo, disso terceiro, e aí você já vai ler direto ao ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está cansado de encarar os livros, encarar suas apostilas e sentir como se o tempo estivesse escorrendo pelos seus dedos? A sua concentração vai sumindo, o seu rendimento vai despencando. Eu sei bem como é que é, vai por mim. A nossa maratona de estudo para concurso pode ser e é realmente muito exaustiva. Mas a boa notícia é que a gente tem à nossa disposição uma ferramenta que sempre me ajudou muito e que também pode te ajudar a manter o foco e a produtividade lá em cima, que é o método Pomodoro.
O método Pomodoro, pessoal, é bem simples, mas é bem poderoso também. Você divide o tempo em blocos de 25 minutos aí de foco total, intercalados com pequenas pausas de 5 minutos. E pode parecer pouco, mas essa técnica ela te ajuda a evitar o seu esgotamento mental e turbina muito a sua capacidade de concentração. E para facilitar ainda mais a sua vida, a gente fez aqui no canal um vídeo muito legal que já vem com tudo que você precisa para poder aplicar o método. Ele tem um timer visual com uma música relaxante ao fundo e tem até mensagens motivacionais para te dar aquele gás extra. Então é só dar o play e seguir o timer. Nos 25 minutos de foco, você desliga todas as distrações e se concentra na tarefa, tá? E vai deixando que a música te ajude a entrar no flow. Nos 5 minutos de pausa, você se levanta, se alonga, bebe um pouco d'água, faz alguma coisa que te relaxe um pouco e depois volta com tudo para mais um ciclo. Então experimenta o método Pomodoro com esse vídeo e você vai sentir a diferença de produtividade e vai sentir a diferença até mesmo no seu bem-estar. Tenho certeza que vai ser uma coisa que vai acelerar em muito, vai te ajudar em muito na direção da sua aprovação. Tranquilo? A gente vai deixar o link aí para você acessar e já usar na sua próxima sessão de estudo. Então, pessoal, você já sabe que, por exemplo, a FGV gosta dessa parte da Constituição que fala sobre os servidores públicos, né? Então você vai ler os artigos próprios sem perder tanto tempo com outros artigos que ela não cobra tanto. Em especial nessa fase de reta final. Então, digamos que você identifica lá, artigos sobre os princípios da administração são cobrados aí em 90% das provas. Tá? Olhei lá no guia, beleza. Em vez de você ler todos os incisos de cabo a rabo, você vai priorizar aqueles que a banca adora cobrar. Percebe? E aí você vai ver, olha, ela gosta do artigo 37, inciso tal. Ela gosta do artigo 41, inciso tal. Tá? E aí você repara, pessoal, que em provas recentes, tudo isso é muito recorrente. Ou seja, esse recorte ele vai te poupar de decorar tudo quanto é artigo e parágrafo irrelevante. Com essa seleção, com essa curadoria ali, você vai ganhar tempo para aprofundar aquilo que realmente cai, aquilo que realmente é cobrado, sem ficar desperdiçando aí horas, tá? Com coisa que, sinceramente, não tem a menor chance de cair na prova. Esse é o poder de uma leitura inteligente na prática. Você consegue perceber isso? Não é bem melhor assim? Não é bem mais direto ao ponto? Mas, Diego, eu sou iniciante em direito, eu não vou entender nada. Olha, na verdade, quem está começando, por incrível que pareça, se beneficia ainda mais desse método, porque não vai ficar preso em detalhe que é irrelevante. Você foca ali no que importa, e quando você resolve questões, você já aprende de uma forma contextualizada. Você não leva nenhum vício já prévio. Ah, mas eu não tenho tempo para ler nenhuma lei, vivo na correria. Então, justamente por isso que você precisa de uma leitura inteligente. Se você dispõe de 1 hora, 2 horas por dia, esse método ali evita que você desperdice pelo menos metade do tempo com artigos que não vão ter relevância para a prova. E isso é o que vai fazer diferença entre ser aprovado e não ser aprovado. E aí, pessoal, antes da gente ir se despedindo, você consegue ver como é possível reduzir pelo menos pela metade o tempo de leitura e ainda aumentar os seus acertos? É uma coisa super simples. É só você parar e separar tudo que a banca prefere, tá? Para ler especificamente sobre aquilo. Em especial nessa época de reta final, pessoal. Agora a gente não tem mais tempo para perder, a gente precisa ir direto ao ponto. A hora de entender tudo, de entender a matéria como um todo, tá? É idealmente antes do edital. Com o edital lançado, já na reta final, a gente tem que ter essa leitura inteligente. A gente tem que eliminar brechas, a gente tem que cortar a gordura, a gente tem que fazer o máximo com o pouco tempo que a gente tem disponível. Essa que é a ideia. Então, dessa maneira,
você vai eliminar leituras inúteis, tá? E vai direto ao ponto. O guia, pessoal, aí se você quiser dar uma olhada no guia que a gente preparou para o MPRJ, é só entrar aulas.mentedeconcurseiro.com/MPRJ, aulas.mentedeconcurseiro.com/MPRJ, e aí lá você vai encontrar as informações sobre o guia e tudo mais. Mas com esse tipo de leitura, tá, você vai eliminar coisas inúteis. Você vai focar naqueles artigos mais quentes, você vai conectar teoria com a prática. Você vai construir esses mini roteiros que vão facilitando as suas revisões, principalmente você que tem uma corrida, que tem uma vida corrida. Esse conjunto de ideias coloca você muito à frente dos outros concorrentes para o MP. Beleza? Mas agora eu quero ouvir de vocês. Se você viu esse vídeo aqui até o final, já comenta aí, deixa aí nos comentários pra gente. Eu vou com tudo pro MPRJ. Bota aí. Eu vou com tudo pro MPRJ. Tranquilo? E, se você quiser dar continuidade na sua preparação, não deixa de assistir o vídeo que eu vou deixar aqui para você na tela, tá? Para você assistir no embalo, em continuidade. Também vou deixar o link na descrição, no comentário fixado também. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada, seja sobre o MPRJ, seja sobre o TJRJ, o TJ de outros estados, seja sobre o INSS, que a gente também já está preparando um conteúdo, tá bom? Se inscreve e ativa a notificação. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar, já manda esse conteúdo também para quem está nessa mesma batalha, porque você pode ser o responsável pela aprovação de uma outra pessoa sem nem saber. Tranquilo? Eu te espero no próximo vídeo. Vamos junto, rumo à sua aprovação. E lembra sempre que você tem valor e você importa. Um abraço.